Olá, graça e paz. Deixe-me falar uma coisa interessante para você. Diante dos conflitos entre Israel, Palestina, Israel, Hamas, ou Hamas, Israel, eu tenho visto assim uma polarização imensa sobre muitos conceitos teológicos a respeito do Deus da Bíblia, o Deus do Alcorão, Jesus da Bíblia, o Jesus do Alcorão e assim por diante. E eu estava vendo um vídeo de uma moça muçulmana dizendo que Jesus não é filho de Deus, você pode ver aqui, você vai conferir, tá? Porque Deus não tem pai. Ou seja, nós cristãos dizemos que Jesus é filho de Deus. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai. A gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Para nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos. Como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. E a pergunta que eu faço, mais uma vez, é de onde os teólogos islâmicos tiram esta ideia? De onde? Eu respondo isso aqui no meu livro, tem um capítulo exclusivo sobre isso, no meu livro O Último Profeta Jesus, ou Maomé. Explico porque é que para o muçulmano Jesus não pode ser filho de Deus. Primeiro, se você ler na Surata 6, no verso 101, Surata 6, verso 101, você vai encontrar um texto que já nega claramente que Jesus não é filho de Deus. Por quê? Olha aqui, o Alcorão, Surata 6, verso 101, diz assim: originador dos céus e da terra, como poderia ter prole, ou seja, como poderia ter filhos, quando nunca teve esposa? E foi ele que criou tudo que existe e é onisciente. Então, o Alcorão nega já claramente que Jesus não pode ser filho de Deus, porque Alá nunca teve esposa. Mas eu pergunto, dentro da teologia islâmica e dentro da narrativa bíblica, há algum verso no Alcorão que diz que Alá teve relacionamento com Maria? Na Bíblia, há algum verso que diz que Jeová ou Yahvé teve algum relacionamento com Maria? Responda essa pergunta. Qualquer teólogo islâmico? Obviamente que não. Agora, de onde vem esta ideia? É uma interpretação do texto fora do contexto. O professor Sami El-Hayek, quando ele comenta no Alcorão, no capítulo 19, mais uma vez, verso 34 e 35, diz assim: este é Jesus, filho de Maria. Aqui Jesus, filho de Maria, para enfatizar a sua humanidade, não a sua divindade. É a pura verdade, ou seja, Jesus é chamado de pura verdade no Alcorão, da qual duvidam. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. Glorificado seja quando decide uma coisa, basta dizer, seja e é. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. Agora veja o que o professor Sami fala. Ele afirma categoricamente que o conceito de filho aqui está associado a uma relação de Deus, ou seja, os cristãos, para acreditarem que Jesus é filho de Deus, teriam que afirmar que Yahvé teve um relacionamento um relacionamento sexual com Maria, o intercurso sexual com Maria. Então veja o que ele diz. Gerar um filho é um ato fisiológico que depende das necessidades da natureza animal do homem. Alá, o Altíssimo, é independente de todas as necessidades e é derrogatório atribuir-lhe tal ato. Isso constitui meramente uma relíquia das superstições pagãs, antropomórficas e materialistas. Então veja que o professor Sami está afirmando é que os cristãos, ao dizerem isso, estão atribuindo qualidades completamente humanas a Jeová, né, a Yahvé. Agora,
isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem mesmo nada a ver com o Alcorão, tá? Por quê? Porque, veja só, no Alcorão, na Surata 19, no verso 20, diz assim: diz-lhe, como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Ou seja, Maria era virgem. Surata 19, verso 20, Maria era virgem quando ela achou-se grávida do Espírito Santo. Jesus foi gerado no útero de Maria pelo Espírito Santo. Agora, no Alcorão não diz que Alá teve relacionamento com Maria. E o pensamento bíblico é o mesmo pensamento do Alcorão. Veja, no Mateus capítulo 18, ou melhor, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria era virgem, estava prometida em casamento, e o filho Jesus foi gerado nela por meio do Espírito Santo. É a mesma afirmação que nós temos lá no Alcorão. Isaías 7, verso 14 diz assim, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem conceberá. Então, de onde vem essa ideia de que Jesus não pode ser filho de Deus? Porque a Alá ou a Yahvé não podem ser atribuídas características humanas. Agora, o que me parece é que esse conceito islâmico sobre Jesus não ser o Filho de Deus não procede nem da Bíblia, nem do Alcorão, procede da mitologia grega, pensamento grego, em que os deuses tinham relações, não é, espirituais. Foi assim com Zeus, foi assim com os deuses da mitologia grega. Eles tinham relações sexuais com mulheres para gerarem super reis ou homens super poderosos. Então a resposta está aqui neste livro. Você vai encontrar muitas respostas aqui sobre o pensamento islâmico a respeito de Jesus. Então se inscreva no meu canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você tiver, porque esse vídeo falando que Jesus não é filho de Deus porque ele não teve esposa, ele foi compartilhado mais de quase 12.000 vezes pela comunidade islâmica. Nós não estamos propondo uma guerra, mas são conceitos equivocados sobre a fé cristã que estão sendo disseminados, e nós precisamos dar respostas baseadas, fundamentadas na Bíblia, no Alcorão e na história. Forte abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.